Você já sentiu a vontade? Não, mais do que isso. Você já sentiu a necessidade de transbordar a sua essência? De colocar pra fora algo que você sabe, que você tem uma certeza absoluta que existe dentro de você. Mas às vezes você não sabe como. Às vezes essa voz que fala com você aqui dentro, no seu coração, ela te leva para caminhos maravilhosos e muitas vezes é ela quem te traz uma sensação assim de acolhimento quando você está passando por um momento um pouquinho mais difícil. Essa voz, ela te guia através do invisível. E eu gosto de chamar essa voz de essência, porque é algo que está intrínseco em todos nós, é algo que a gente pode resgatar, é algo que a gente pode trazer assim, transbordar para nossa vida. E é algo, a essência, que a gente consegue se conectar também. E se você sente esse chamado de transbordar a sua essência, se você sabe que você tem essa capacidade, porque todos temos, e você está em um momento da sua vida que você está disposto ou disposta a fazer algo para que isso aconteça, hoje eu vim aqui apresentar para vocês um projeto gratuito, ok? Todo mundo vai poder fazer se sentir no coração. Vai ser online. Serão todos os dias da alunação que começa hoje, que é a alunação de Gêmeos, tá? Hoje nós tivemos o portal da Lua Nova de Gêmeos há menos de meia hora atrás. E eu aproveitei essa data para vir aqui e trazer isso para vocês, pra gente começar um ciclo de 29 dias num projeto que estou chamando de Sonhe. O que significa a sigla Sonhe? Sonhe é sintonizando orientações necessárias que harmonizam com a essência. E por isso que o objetivo desse projeto é transbordar a sua essência. Eu entendo que quanto mais harmonizados a gente tem, quanto mais conexão a gente tem com a nossa essência, mais a gente consegue transbordar isso para fora. E é por isso que estou lançando hoje o projeto Sonhe, sintonizando orientações necessárias que harmonizam com a essência. Como eu comentei, é um projeto gratuito. Então, quem quiser participar, é só seguir o fluxo aqui no Instagram, porque vai ter inspirações todos os dias para vocês poderem se conectar e transbordar a essência de vocês para fora. Mas antes de eu apresentar certinho como é que vai funcionar, quero agradecer quem tá aqui ao vivo comigo. Essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir mais tarde. Então não se preocupem, porque se vocês perderam o comecinho da live, mais tarde ela vai ficar gravada. E eu quero contar para vocês como que eu cheguei nesse projeto. Na verdade, como que eu fui guiada para ele. E assim, eu só fui guiada para ele porque já faz um tempo que eu tô trabalhando nessa conexão com a minha essência. Mas esse ano as coisas deram uma acelerada. Por quê? Estamos no ano de Saturno, certo? Que é o ano da responsabilidade e da conexão com o nosso propósito de vida.
Estamos também no ano onde as energias estão muito fortes por conta, né, da influência dos flashes solares que estão afetando aqui o planeta. Mas assim, esqueçam as teorias apocalípticas, ok? Esses flashes não são o que as pessoas falam que vai acabar com o mundo, não. Na verdade, é uma atualização que está acontecendo no universo como um todo e está mudando o nosso DNA também. Não aquele DNA físico que a gente aprende na escola, mas a parte nossa mais sutil. As fitas que conectam a gente com o divino. Então, toda a energia desse ano, para quem quiser embarcar nessa energia, gente, aproveite. Porque se vocês têm um sonho para cumprir, se vocês querem transbordar a sua essência, esse ano é o ano para vocês focarem nisso e fazer acontecer. Porque sim, pode acontecer. Então, gente, ontem, deixa eu contar essa história para vocês. Esse projeto gratuito que eu tô lançando aqui, ele veio para mim ontem, tá? E é engraçado porque foi assim, vou contar para vocês ontem como é que foi meu dia para vocês entenderem como eu cheguei nesse projeto. E agora estou transbordando ele com vocês, porque o que é bom a gente precisa compartilhar. E quem sentir no coração, né, de fazer, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vindo. Ontem eu estava em um dia onde eu tirei meu tarozinho de manhã. Eu gosto de tirar uma tiragem toda manhã quando eu acordo, pra ver como é que vai ser a energia do dia. Aí saiu a carta do louco, saiu o eremita e saiu o carro. Fiquei pensando, né? Na verdade, o eremita saiu por último, né? Saiu primeiro o louco, o carro e o eremita. Eu fiquei pensando, que dia mais maluco, né? Um dia de extremos, assim. Aí tá. Deixei pra ver o que ia acontecer. De manhã, eu realmente dei uma de louca. Eu vesti o arquétipo da energia do louco. E eu iniciei um curso que, olha, não tinha me programado, nem sabia que ia acontecer. Simplesmente vi que começou e eu fui. Porque o que me levou até esse curso foram sincronicidades que eu peguei na hora. E era algo que eu estava buscando há muito tempo. Durante o dia, então, eu fiquei muito animada. Eu comecei a pensar em todas as coisas, assim, que esse curso vai me trazer. E eu entrei na vestimenta do carro. Porque eu senti, depois de muito tempo, assim, que eu fiquei mais introspectiva, que eu estava finalmente entrando no meu veículo, entendendo qual era a direção, qual era o caminho que eu precisava ir. Que esse curso veio trazer, porque ele tá muito conectado com quem eu sou. E depois, no final do dia, chegou o momento de vestir o eremita, que foi a terceira carta que tinha saído da energia do dia. E, gente, assim, ó, eu não fiz nada programado, só foi acontecendo. Eu fui me conectar. E pela primeira vez, assim, eu acho que eu nunca compartilhei isso aqui antes, mas eu sou uma pessoa medrosa do escuro. Adoro meditação, adoro ficar no silêncio. Só que assim, eu gosto de fazer dentro do meu quarto, onde eu me sinto segura, ou então quando a gente tá em uma egrégora, né? Uma vivência que é diferente. Mas assim, eu sempre tive a vontade, por exemplo, de ir pro meio do mato, sozinha, e passar uma noite assim, meditando. Tá? Montar uma barraquinha, alguma coisa assim, mas bem isolada. Mas ainda não tenho a coragem de fazer isso, porque eu tenho medo escuro, tenho medo, né, de estar sozinha, assim, em lugares abertos. E ontem, pela primeira vez, eu saí do meu cantinho da proteção. Eu vim aqui pra minha sacada, que é outra coisa que eu
tô contando aqui pra vocês agora. Eu tenho, assim, receio de meditar na sacada por causa de abdução. Eu juro pra vocês, tá? Então eu sempre tento me sintonizar, assim, primeiro pra sair o medo e depois que se acontecer alguma coisa, que sejam com seres da minha família estelar. Que não venha nenhum desavisado aqui. Aí ontem eu tava me sentindo corajosa, peguei, fui e fiquei um tempo aqui. E comecei a lembrar de algumas coisas que me faziam feliz, me fizeram feliz e me fazem feliz. Porque de tarde aconteceram algumas coisas, assim, que estavam querendo baixar minha frequência. Sabe quando você tá muito bem, daí começa, de repente, a acontecer um monte de coisa pra diminuir? Aí eu já pensei, isso não é meu. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu até vi, bem na hora que eu tava pensando sobre isso, apareceu, né, no Instagram pra mim, uma postagem assim: observe o ambiente, não absorva o ambiente. Então aquilo ali pra mim fez todo sentido. Eu pensei, como é que eu não absorvo o ambiente? Vou meditar. Fui meditar um pouquinho, né? E tomei a coragem de meditar ali na sacada. Aí, pensando nessas coisas que me fizeram, me fazem e ainda, né, me fazem muito feliz pra elevar minha frequência, eu lembrei, gente, de um workshop que eu já fiz, tipo, há 10 anos atrás. Faz muito tempo. E eu ainda tenho aqui, ó, as anotações, tá? As anotações desse workshop aqui. Olha as datas. 22/11/2014 e a outra data 23/11/2014. Então, esse ano, em novembro, vai fazer 10 anos que eu fiz esse workshop. Só que ele foi tão forte pra mim, eu acho que foi a primeira experiência multicolor que eu tive nessa existência com o Gabi. E o que é uma experiência multicolor? Eu vou contar pra vocês aqui rapidinho, pra vocês entenderem, né? É engraçado porque esses dias eu estava falando com uma amiga minha, esses dias não, agora, essa semana, falando com uma amiga minha, expliquei pra ela o que era experiência multicolor também. E é uma teoria da alquimia, onde, assim, quando a gente vai passando por várias coisas na nossa vida, assim, por exemplo, você encontra numa das suas existências alguém, você se apaixona e você vai casar com essa pessoa. Você cria uma experiência verde. Por quê? Você está expandindo o cardíaco. E aí você está expandindo a cor verde na sua aura e você cria essa experiência verde e ela fica no seu campo áurico, como uma memória. Aí você tem muito sucesso profissional, por exemplo, assim, você atinge todos os seus objetivos na área profissional. Às vezes uma meta financeira, alguma coisa assim. Aí você acaba criando uma experiência amarela, porque você está experienciando algo que está conectado com a energia do plexo solar. E ele expande na sua aura e fica essa energia amarela. Enfim, para cada chácara, a gente tem uma experiência de uma cor. Só que, quando você passa por algo, uma experiência que consegue mexer com a energia de todos os seus chakras, aí você tem uma experiência multicolor. Ela não vai ser só vermelha, laranja, amarela, verde, azuis ou violeta. Ela vai ser todas as cores e ela vai se tornar um branco. Porque, se vocês já viram aquela fotinho do prisma, né? Quando todas as 7 luzes entram pelo prisma, elas saem branquinha, porque o branco é a junção de todas as 7 cores. Então, você vai ter uma experiência que foi uma junção de todas as 7 cores. Essa experiência, ela não vai ficar na sua aura. Ela vai virar uma memória no teu corpo astrológico. Pela astrologia, nós também temos corpos sutis, tá? Nós temos primeiro o físico, depois temos a aura e depois temos o corpo astrológico. Essa experiência vai fazer um imprint no seu corpo astrológico e essa vai ser uma experiência que você vai ter mais facilidade
de lembrar a sensação energética que você teve quando você passou por ela nessa encarnação nas próximas, tá? Então, assim, se você fizer uma abertura de registros acásticos, se você fizer uma regressão de memória, geralmente, se você for para uma memória ruim, você vai para um trauma. Mas se você for para uma memória boa, dessa ou de outras vidas, você vai acabar indo para as experiências multicolors que estão ali, né, no seu akáshico e que são as primeiras e as mais relevantes, porque elas trouxeram algum tipo de ensinamento tão grande para você que você quer guardar isso dentro do seu ser. Foi um aprendizado incrível, mexeu com toda a energia, mexeu com todas as cores da sua aura e você deixa ali como um Dharma, certo? Então, pra mim, esse workshop aqui foi uma experiência multicolor, talvez tenha sido a primeira minha aqui nessa encarnação, porque toda vez que eu, numa meditação, eu penso, ó, vai pra um lugar feliz, eu volto pra esse dia e eu puxo todas as sensações. Provavelmente, né, como todos vocês, eu já tive muitas outras, mas ainda não lembro, porque podem ser de outras existências. E aqui nessa vida eu realmente não sei se algumas das outras experiências eu posso comparar com a que eu tive nesse workshop. Pra ser bem sincera. Por muitos motivos. Dá pra fazer uma live só falando disso. Mas voltando. E quando eu comecei a relembrar, eu fui buscar um grupo muito antigo que a gente tinha, imagina, 10 anos atrás, gente. Mas já tinha WhatsApp, porque eu tenho um grupo no WhatsApp. Então, e as minhas conversas são dinossáuricas no WhatsApp, então eu tinha coisa ainda dessa época. E eu comecei a ver algumas coisas, assim. Achei depois, mais tarde, um movimento parecido que com algumas das mesmas pessoas que estavam lá, que eu ainda sigo. E vi algumas mensagens no Telegram dessas pessoas falando sobre Kim, falando sobre reflexões diárias e tudo isso foi me lembrando, foi me conectando assim com muitas coisas que eu passei nesse dia. Quando eu parei pra tirar isso aqui da caixinha e pra começar a relembrar, né? Porque essas experiências que a gente tem, que são muito boas, assim, que gravam esse imprint no nosso corpo astrológico, a gente não necessariamente lembra de todos os detalhes, mas a gente lembra da sensação. Por isso que ela é tão importante, que ela é tão marcante, na verdade. E eu lembro muito da sensação, mas fazia muito tempo que eu nem lembrava direito o principal objetivo, porque era autoconhecimento, falava sobre relacionamentos, falava sobre empreendedorismo, só que eu não lembrava o que a gente tinha feito que me deixou tão feliz. Quando eu comecei a ler, que eu anotei, foi como se começasse a voltar um monte, assim, de coisas, assim, sabe? Sabe quando você meio que volta pro lugar e começa a relembrar tudo com clareza? E sabem o que me deixou mais, assim, impactada? Que daí foi quando veio o sonho pra mim. Foi que tudo que eu coloquei aqui, de 10 anos atrás, tá? Medos, padrões, coisas que eu queria melhorar. Mas assim, acho que o que mais me impactou foram os 3 medos. Tudo isso, gente, eu trabalhei. Eu superei. E eu fico até emocionada porque eu lembro, eu fiquei muito feliz quando aconteceu esse workshop. E assim, por umas 2 semanas, foi sucesso. Nossa, tava naquela empolgação, naquela motivação. Mas eu ainda não tinha a consciência necessária para começar a trabalhar aquelas questões. Então, né, a vida atropela a gente deixa as coisas para trás.
E eu lembro que, com o passar do tempo, eu olhava para essas folhinhas e eu sentia um peso, porque eu pensava assim, nossa, foi tão bom, aquela vez eu me senti tão bem, e agora eu olho para cá e eu não sei por onde começar, porque eu não sabia muito como procurar autoconhecimento, como, sabe, lidar com esses medos que eu tinha. E daí eu acabei engavetando, e por um tempo, 1 ano, 2 anos, eu fiquei meio assim quando eu lembrava, porque eu me sentia culpada por não ter dado continuação naquele processo tão bonito que parecia que foi um portal que eu abri lá. Mas depois, eu já tinha feito as pazes com isso, e eu pensei, tudo bem, o que importa foi que eu passei por aquilo. Então, né, vou guardar isso com muito carinho no meu coração. E segui a vida, nunca mais olhei as anotações. E hoje, ontem, quando eu olhei as anotações, gente, olha só, eu vou compartilhar 3 medos só pra vocês entenderem, tá? Porque foi forte. Eu coloquei como os meus 3 principais medos. Medo da morte. Eu tinha muito medo da morte. Eu lembro que quando eu era adolescente um pouco antes ainda, pré-adolescente, eu tinha crises de pânico e eu não conseguia dormir sozinha. Porque quando eu deitava, eu começava a imaginar, assim, um vazio preto. E eu pensava, será que isso aqui vai ser a minha morte? Quando eu morrer, será que eu vou pra esse vazio? Mas se eu for pra esse vazio, eu vou continuar pensando, sendo eu, como consciência, ou simplesmente eu vai sumir, ficar tudo preto, sabe? Quando você desliga a TV e não tem mais vida. Aí eu achava que ia ser assim, porque eu não tinha, assim, muita... Nunca tive uma... Eu tinha fé em Deus, mas eu não sabia o que era, eu não sabia como que esse Deus se movimentava, como é que ele era, ou ela, ou enfim. Não conseguia imaginar o que poderia ser esse Deus. E a minha experiência, no sentido mais religioso, nunca foi muito pertencimento. Então, eu tinha esse medo. E eu não conseguia dormir, eu tive que ir pra psicóloga, fui pra 3 psicólogas diferentes, e enfim. E eu botei esse medo aqui, porque na época que eu fiz eu ainda tinha ele. Não tinha mais crise, já tava controlado, mas tinha a sensação que eu não podia pensar. Na época, eu bloqueei tanto o assunto morte, que eu não queria pensar. Eu só vinha na cabeça, eu engavetava, sabe? E pensava, não, o dia que eu morrer, morri. Não vou pensar nisso. E isso, gente, é um erro, tá? É um erro que eu só aprendi mais tarde. Que quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente entende e busca entender, melhor pra nós, tá? Mas enfim. Meu segundo medo aqui era perder a mãe. Eu tô abrindo meu coração aqui, viu? Quando, nessa mesma época, que eu tinha principalmente essas ansiedades, assim, né? Em relação à morte. Quem estava ali do meu lado, que me criou, assim, né? Que eu morei junto e tive a convivência de estar todos os dias, era a minha mãe. E eu cheguei numa noia que eu achava, assim, o dia que a minha mãe se for, na mesma semana eu vou junto. Eu vou dar um jeito de ir junto. E eu ficava imaginando, assim, umas coisas absurdas que eu não vou falar aqui, porque ela era a única coisa na época que me sustentava e que eu me sentia segura. Então, olha se não é louca a nossa cabeça, se não é contraditório. O meu primeiro medo de ser a morte e o meu segundo medo de ser perder a minha mãe, mas querer ir junto caso ela fosse. E isso me perturbava. Me perturbava porque um dia numa crise eu contei isso pra ela. E ela ficou, imagina, gente, doida da cabeça. Imagina você ouvir isso de um filho. Não desejo pra ninguém. Então eu queria perder esse medo pela minha própria evolução, mas também por ela. Porque eu queria chegar um dia, olhar no olho dela e falar assim, eu não tenho mais medo que você morra. Você, o dia que for, você vai em paz.
porque a gente ainda vai se encontrar, porque eu sei que a vida continua, né? A gente fala de vidas passadas, mas na verdade a vida é só uma, a existência é só uma. E esse terceiro medo que eu coloquei aqui, que era o último, era o medo de fracassar nos meus objetivos de vida. E eu até coloquei aqui, não posso desistir. Só que, gente, 10 anos atrás, quando eu escrevi isso, eu lembro que eu escrevi e eu não sabia quais eram os meus objetivos de vida, mas eu fiquei muitos anos buscando, sabe? Antes de encontrar a espiritualidade, e que foi ela que me guiou para minha missão de alma, mas que na época eu chamava de objetivo de vida. Olha como muda, né? As consciências, assim, a nossa, como evolui. E eu só sabia que eu não queria fracassar. Mas não é que eu não queria fracassar no financeiro, alguma coisa assim. Eu lembro que eu pensava, eu quero fazer a diferença. E eu não sei como, mas eu quero fazer a diferença. Quando eu fui nesse workshop, eu fiquei assim, encantada com a força daquela egrégora. E principalmente a pessoa que estava organizando tudo, que era um jovem empreendedor, mas hoje ele é assim, expandido, místico, e enfim, sabe? Ele estava no caminho dele também para chegar nesse momento. Ele trazia uma força muito, muito, muito grande que mexia com a gente. Tanto que, gente, essa experiência foi tão forte, energeticamente, que eu lembro que quando a gente estava para se apresentar, tá? Era a primeira dinâmica. Eu tenho vergonha disso até hoje. A primeira dinâmica é, a gente foi numa rodinha, fez uma rodinha, tinha que levantar e falar nome, idade, da onde que era, por que que tava ali, enfim, coisas básicas, assim, que você faz pra conhecer, né, pra interagir. Eu levantei. Eu era a terceira. E o número 3 me persegue, tá? Quando eu levantei, falei, oi, né? Bom dia pra todo mundo, meu nome é Gabriela. Eu falei isso olhando pras pessoas que estavam na roda. Quando eu virei e eu olhei no olho, tá? Desse cara, desse jovem que era, digamos que, aquele guardião do workshop, guardião da egrégora. Gente, parecia que ele me atravessou. Uma coisa que eu nunca senti, mas assim, foi um momento que eu conectei totalmente. Naquela época, eu tinha muito receio de olhar no olho. E eu guardo resquícios disso até hoje. Tanto que eu fiz até um curso de TV e teatro pra, sabe, tentar abrir isso, abrir esse meu lado mais espontâneo, mais criativo, mas também pra olhar no olho, porque uma das primeiras regras que tem dentro do teatro, dentro da TV, é você fazer o contato visual. E eu tinha muito bloqueio pra fazer o contato visual. Eu sempre olhava pra baixo, porque eu sou tímida, apesar de não parecer. E era uma fuga, porque às vezes quando a gente olha no olho também, a gente meio que, você tem a capacidade de descascar as camadas da pessoa e ela te descasca também. Essa conexão é muito profunda, essa é uma conexão assim de alma, sabe? E eu olhei no olho dele e eu senti que ele me descascou inteirinho, só olhando. Só que assim, ele não estava com essa intenção, porque foi como se fosse a egrégora que estava com ele, que estava abrindo as minhas camadas. Não necessariamente ele de modo consciente. Ele nem percebeu que ele estava fazendo isso, ele só estava me olhando. Só que eu senti. E eu não conhecia nada do que eu falo hoje, não sabia nada sobre esse mundo. Então, na hora que eu senti aquilo, eu desmoronei. Eu fui continuar a falar e eu desandei a chorar e... Imagina, né? Realmente, a cebola descascou e eu chorei. Só que foi um choro bom, assim, não foi uma coisa de desespero nem nada, sabe? Porque eu senti um amor. De verdade, eu senti como se fosse um amor incondicional. Foi tão grande aquele amor que eu senti naquele momento e a gente tava só se apresentando. Que eu fiquei assim, meu Deus. Sabe? Não sei mais o que falar. Porque eu nunca tinha sentido tão forte, assim, essa sensação de amor
incondicional, como eu senti naquele momento. Aí eu acho que ali, por mais que tivesse no comecinho, pra mim ali já foi o que tornou a experiência multicolor. E depois, né, muito mais acessos e muito mais coisas que vieram. E, enfim. E daí todo mundo ficou me olhando, ninguém sabia o que fazer. Eu lembro que o moço, ele olhou pra mim assim, ele falou: tá tudo bem, você precisa de alguma coisa, sabe? Porque ninguém entendeu por que eu comecei a desabar, porque eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar, e eu tentava... Eu queria me enfiar num buraco, porque eu tava morrendo de vergonha, mas ao mesmo tempo eu queria fazer parar de chorar, e não parava de chorar, e eu tava assim, naquele choro, sabe? Aí tinha um amigo meu que foi comigo, e daí ele falou assim: Gabi, né, precisando de alguma coisa? Eu falei: Aí eu engoli, na verdade, hoje eu até me arrependo de ter engolido, porque eu devia ter soltado tudo. Nossa, parecia que tava fazendo uma limpeza também, sabe? Mas enfim, na época eu não sabia disso, né? Aí eu engoli, eu me segurei. Aí eu terminei de falar rápido, assim. Eu falei: gente, desculpa, não sei porque que eu tô chorando, mas tá tudo certo. Sentei e fiquei lá querendo me enfiar num buraco. Mas hoje, lembrando assim, é tão gostoso. Porque, apesar de ter ainda um pouquinho da vergonha de ter feito isso, né? Passado por isso. Assim, foi o que me despertou naquele momento pra entender que eu tinha que aproveitar aquela egrégora. Porque ia me trazer muitas coisas e estava muito conectado. Tem uma coisa hoje que eu sei, é que a gente não faz parte de nenhum grupo por acaso, sabe? Um curso, um workshop, um trabalho que você tá, com as pessoas que você tá, qualquer tipo de grupo. Tudo vem te trazer um aprendizado. Tudo. Seja pelo amor, seja pela dor. Só que, quanto mais a gente puder escolher esses grupos e ter esses aprendizados por amor, gente, é melhor, tá? Tem, assim, umas pessoas que falam que, ai, as experiências dolorosas, elas são magníficas porque elas nos trazem muito aprendizado. Então, ai, que bom, que agradeça por você estar passando por isso. Sim, agradeça por você estar passando por isso. Busque o aprendizado dessa experiência dolorosa, mas não fica nesse padrão. Não fica. Não escolha e não aceite as experiências dolorosas ser um padrão na sua vida de aprendizado. Tente mudar isso. Tente começar a entender que as experiências por amor, que vêm do amor incondicional, elas são muito mais eficazes para trazer aprendizado. Você não precisa aprender somente pela dor. A dor é um mecanismo que vem como um segundo plano quando você não se abre e não se permite para as experiências por amor. E é você que tem que dar permissão, é você que tem que correr atrás, é você que tem que aceitar esse padrão de experiências por amor que trazem aprendizado e sair do padrão da dor. E é um processo, ele é lento, às vezes demora meses, às vezes demora anos. Só que se você tem isso na cabeça, você vai conseguir quebrar o padrão. E se você procurar autoconhecimento e encontrar a sua verdade, transbordar a sua essência, como a gente tá falando aqui hoje, a gente consegue, tá? A gente consegue mudar os níveis de experiências que vêm para a nossa vida. Então, aí começou o meu processo ontem de sintonização, digamos assim, né? As vozes do meu coração que transformam pensamentos em ação. Veio pra mim assim: sonhe. Mas o que isso significa? Sonhe. Por que eu olhei pra cá e eu comecei a pensar: sonhe? Eu já tive uma experiência com sonho essa semana que foi muito marcante. Aí eu fiquei pensando: sonhe. Aí eu fiquei pensando: o que pode ser sonho? Né? Por quê? Por que sonhe? Se eu fizesse um projeto, sonhe, o que ele poderia significar? Né? O que tá vindo aqui? O que eu tô sintonizando? Aí eu pensei: sintonizando é uma palavra boa.
E pode ser o começo desse, né? S-O-N-H-E, sonho. Depois de pensar um pouquinho, veio o sintonizando orientações necessárias que harmonizam com a essência, transbordando a nossa essência. E como que ele vai funcionar? Vai ser gratuito, todos os dias a partir de hoje, tá? Aqui no calendário lunar que se inicia, lua nova em Gêmeos. Daqui a pouquinho eu vou colocar uma postagem do tarô para vocês escolherem opções, para escolher uma opção para ver a energia da semana, tá? Aqui. Eu vou colocar todos os dias nos stories, inspirada neste material aqui, que foi a minha primeira experiência multicolor, que foi o que tocou pela primeira vez lá no fundo da minha essência. Eu vou colocar todos os dias nos stories uma inspiração, algo assim, um desafio, baseado no que eu aprendi aqui. E que hoje eu consigo entender com outros olhos, para que vocês façam em casa. Então, basta vocês virem aqui no meu perfil no Instagram. Eu vou postar à noite, tá? Por quê? Porque à noite é o momento que eu sinto maior conexão. Eu já tentei mudar o meu relógio biológico para acordar às 5 horas da manhã. Eu li aquele livro, Milagre da Manhã, e me inspirou demais. E eu queria ser essa pessoa matutina. E eu, anos assim, que eu venho tentando, é de verdade, tá? Faz pelo menos 3 anos que eu tento, não consigo, vai um tempo, volta. E na visão da alquimia, quanto mais cedo você acorda, é melhor para você poder potencializar todos os chakras. Só que esse último mês que eu fiquei mais resguardada e olhando para dentro, e algumas informações que vieram de anjos, que eu chamo de amigos, me falaram que a gente, às vezes, não tá conseguindo mudar o ciclo biológico, né? Porque tem algo, talvez, dentro de nós que tá precisando aproveitar esses horários. E quando eu comecei a meditar nesses horários, horários mais tarde da noite, começou a vir muita coisa, assim, informações nesse sentido. Então, agora eu estou acolhendo, eu estou abraçando o fato de que eu não sou uma pessoa matutina, mas eu posso me tornar ainda algum dia, não desistir desse objetivo, mas por enquanto, nesse momento da minha vida, tem algo que ainda tá me trazendo pra noite. Então, por isso, eu vou vir aqui, postar toda noite, falar um pouquinho, né, de fazer a reflexão, lançar o desafio. E quem quiser fazer, quem quiser acompanhar, vai poder vir aqui, vem aqui, olha o store e faz em casa, tá? Eu vou compartilhar vídeos que vão se conectar com a inspiração do dia e que mexeram comigo e podem mexer com quem está se conectando comigo também, trazer algum aprendizado. Não tem roteiro, tá? Não tem nada, é só vir falar o que tá no coração, sintonizar o frontal, sintonizar o coronário e abrir. E deixar a essência falar por nós, né? Por todos nós. E eu vou estar transbordando a minha essência para ajudá-los a sintonizar com as orientações necessárias para que vocês comecem a harmonizar com a de vocês e transbordar a de vocês também, tá? Esse é o objetivo, esse é, assim, aquilo que me move dentro desse projeto. Algo que eu sempre quis palpar, assim, colocar num projeto alguma coisa e eu não sabia como. Às vezes muitas pessoas me perguntando, mas Gabi, como é que você mudou tanto assim tua vida, teu modo de pensar? Por onde? Aí eu começava a encher a pessoa de coisa, eu mandava todos os podcasts que eu já tinha assistido,
eu falava, assim, sobre todas as questões existenciais que eu já botei na minha cabeça e tentava responder, e buscava resposta. Só que daí era muita informação, era muita coisa. E às vezes, assim, a pessoa vem e quer um conselho mágico. E eu tentava dar esse conselho mágico. Só que esse conselho mágico, gente, ele não existe milagre. Assim, existe milagre. Deixa eu cancelar o que eu falei, porque existe milagre. Mas é raro. E quando, assim, 99% das pessoas, elas não vão transbordar a essência pelo milagre. Elas vão ir pelo caminho mais difícil, entre aspas, mas é o caminho da alma delas, que é todo esse processo que eu fiz, que se vocês me perguntarem, eu não tenho como falar pra vocês assim, ó, essa é a fórmula mágica, porque desse workshop aqui vieram 10 anos, né? Só que desses 10 anos eu tô pelo menos há 4, fazendo todos os dias um trabalho de ir tirando as camadas. Então, não é algo que eu conseguisse passar, transmitir para as pessoas, mas eu queria achar uma maneira fácil de transmitir isso. E agora eu encontrei. E vai ser pelo projeto Sonho. E eu sei, assim, que isso é só... Sabe quando você olha, assim, um iceberg, aí você vê a pontinha? Eu sei que tem muita coisa pra baixo, assim, que é grande dentro desse projeto. Mas a gente vai começar raspando por cima. A gente vai começar com esse ciclo de 29 dias, tá? Acompanhando o calendário lunar. Eu quero também pegar a inspiração dos 15 diários, que também é uma ferramenta que me ajudou muito nesse processo de estar despertando para algo novo, tá? E eu, assim, gente, o que vier vai sair da essência, vai ficar 24 horas nos stories. Então, qualquer momento do dia, vocês podem escolher para vir. Vai ser rapidinho, um story rapidinho, só para explicar o desafio do dia, a inspiração, os vídeos e tudo. E vocês veem, os dias que ressoarem com vocês, vocês fazem. O dia que o tema talvez não seja o momento, você não faz. Não tem problema. Só faz os dias, e se você quiser fazer, né, se sentir no coração, tá? Só que não vai ter replay gratuito, assim, não vai. Vai deixar 24 horas, depois passou, a gente vai trabalhar com as energias dos dias, tá? E quem chegar na metade do caminho, ou quase no finalzinho, depois, uma semana depois, não tem problema. Porque eu não vou fazer uma sequência, um roteiro, uma coisinha assim, sabe? Que se você perdeu os primeiros dias, o primeiro dia já não dá mais certo. Não. O objetivo desse projeto é se conectar com o presente, que é o momento quântico que a sua presença de vida, tá? A sua essência está vivendo nesse momento. Então, não tem problema se você descobrir esse projeto mais tarde, tá? Enquanto ele estiver rodando, né? Você pode fazer a partir do dia que você descobriu, você começa ele. Que, na verdade, nada é por acaso. Então, se você chegar nesse projeto e ele já estiver rodando, você ter perdido alguns dias, é porque aqueles dias, sabe, não... Nesse momento da sua vida não era necessário você chegar. Às vezes você vai ser direcionado para fazer só um dia. Mas que é o que a tua espiritualidade, a tua egrégora, a tua família estelar vai estar te guiando, tá? Pra acontecer. E a gente vai passar por vários temas. Várias reflexões. Eu vou trazer a estrutura e a bagagem do que eu fiz aqui nesse workshop de trabalho interno. Só que tem um diferencial, porque a estrutura é de 10 anos atrás, da Gabriela de 10 anos atrás. Mas as reflexões e
o que me fez superar muita coisa, entender muita coisa, aprender muita coisa, veio depois. Hoje, eu já tenho uma bagagem para poder trazer para vocês pontos de vista que podem servir como atalhos, para que vocês não precisem também demorar tanto tempo. E agora eu volto na questão das energias de 2024, porque em 2024, tô falando para vocês, se vocês botarem o coração, o foco, tudo que foca, expande. Então, se vocês botarem o coração de vocês para expandir o que vocês desejam, para transbordar a essência, vocês vão, com certeza, construir em um ano o que vocês teriam construído em 3, 4, 5, tá? Que foi o meu processo e o processo de muitas outras pessoas. E por que eu tô falando isso com tanta convicção? Porque esse ano está energeticamente acelerado. Energeticamente mesmo. Poderoso. E é como se a parte que você não vê, né? O invisível, ele está querendo, ele está gritando para que você comece, entendeu? Então, eles vão te dar esse impulso, se você permitir, porque você tem o livre-arbítrio de botar o pé no freio e fazer devagarinho. Tá tudo bem. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês também é que eu tava tirando, né, os tarôs que eu tenho pra ver a energia do projeto e tudo. Eu não sei se vocês conhecem um pouco como é que funciona o tarô, mas a gente sempre gosta de ver a energia do fundo, que geralmente a energia do fundo é a energia que vai estar permeando sempre, né? O projeto vai ter fases, nuances, energias, mas tem sempre uma energia que tá permeando. E assim, eu tô frustrada que eu não gravei na hora que eu tava tirando o tarô, porque vocês podem, sempre vai ter aquelas pessoas que vão achar que eu peguei essa carta de propósito e que na verdade não foi a tiragem intuitiva, mas foi a tiragem intuitiva, sabe? E eu não me preocupo com o julgamento, porque quem estiver aqui e querer participar do projeto vai estar conectado com a minha essência e vai entender que eu não faria isso. Saiu na tiragem intuitiva essa carta aqui de fundo. Tá espelhada, mas é o sonho. E o nome do projeto é Sonhe. Essa carta do Tarô Zen, do Osho. E assim, o significado dela no livrinho traz assim alguns alertas assim da gente também não viver só numa ilusão. Porque sonhe é para você se conectar, mas viva o que você conectou, integre, não fica na ilusão, não fica no mental. Tudo que vocês tirarem de aprendizado para transbordar a sua essência, por favor, integrem. Seja nas suas emoções, na sua personalidade, nas próximas escolhas que vocês farão, na maneira como você trata o próximo, na maneira como você trata a si mesmo, tá? Então, por favor, integrem. O sonho, ele é maravilhoso, mas ele é só o começo. Vocês precisam trazer o sonho para a realidade, para vocês não viverem na ilusão apenas. Então, essa carta ela foi muito poderosa, muito significativa, além das outras que saíram. Saiu muito a energia dos enamorados também, os apaixonados, sabe? Os amantes, nos 2 tarôs que eu tirei. E isso me veio muito assim, a energia de um projeto novo, pelo qual, se a gente se apaixona, se a gente se conecta com aquilo, se aquilo flui, a gente pode, assim, encontrar facetas de um amor
que é muito maior do que esse amor que a gente vê hoje em dia, tá? Na rua, na Matrix, digamos assim. Passa da atração e vai pra parte, é muito bonito, porque quando você entende que você teve a capacidade de amar incondicionalmente, é quando você desenvolve uma das características, um dos maiores sentimentos divinos que existem, que é a compaixão. Tem uma frase que foi o Buda, o Siddhartha Gautama que falou, agora eu não vou lembrar certinho, mas ele falava sobre essa questão do amor, que quando você passa do nível da atração e você encontra o nível do amor incondicional, você tem a fórmula perfeita para chegar na compaixão, que é um dos sentimentos divinos, junto com o perdão e outros sentimentos. Então, gente, vamos formar uma egrégora de amor incondicional nesse projeto. Vamos sonhá-lo, mas vamos vivê-lo também, vamos integrá-lo. O que eu puder passar de vocês, dos meus conhecimentos de alquimia e astrologia, durante as reflexões, eu vou trazer. E vou tentar, assim, fazer um compilado de todas as pessoas que me trouxeram até aqui também. Muitas egrégoras, muitas validações também que eu tive, que eu precisava, às vezes, porque no começo, assim, principalmente esse projeto, ele é pra quem tá nessa busca, assim, sabe? E no começo, a gente busca algumas validações mais externas do que internas. Então, a gente vai misturar, tá? Pra não ficar uma busca só externa. Pra vocês não ficarem focando só no que eu tô falando, nos vídeos que eu tô colocando, porque eu vou ser uma referência externa. Os vídeos, as coisas que eu compartilhar vão ser referências externas. Mas eu quero que vocês olhem pra dentro, porque é a essência de vocês que vocês estão buscando harmonizar com ela e transbordar. Então, gente, 4 domingos nós passaremos fazendo esse projeto. Nos domingos, eu não virei aqui como, né, não vou gravar um vídeo me mostrando. Eu vou compartilhar todo domingo aqui nos meus stories uma meditação que eu vou subir lá no meu canal do YouTube. E os domingos do nosso projeto serão os dias pra gente ouvir essa meditação, tá? E ela vai estar muito correlacionada com cocriação, tá? Ela não é minha meditação, eu vou pegar uma meditação que eu me conectei muito, que é a meditação magnética do serviço magnético de Cryon, tá? É uma meditação de cocriação. Só que eu vou colocar ela na minha voz pra poder passar, né, os como é que fala? Os códigos necessários da egrégora. Mas ela não é de minha autoria. Tanto que se vocês não gostarem, né, de ouvir na minha voz, vocês podem até procurar essa meditação em outros vídeos. Só que seria legal, pelo menos nesses domingos, ouvir a meditação do meu canal, porque vai trazer a força da egrégora, tá? Do projeto. E daí vai ser um dia de introspecção, que eu vou pedir pra vocês mergulharem mesmo, mergulharem profundamente. E daí vocês me contam o que vem, o que teu eu verdadeiro tá falando pra vocês, tá? E não deixem de me mandar o feedback, assim. A única coisa que eu peço em troca pra vocês, pra quem for fazendo, é me conte o que você tá sentindo. Se for, não tá dando certo pra mim, porque eu passei por isso e aquilo, não tô conseguindo me conectar com isso e aquilo, eu vou adorar ouvir, pra poder entender, né, como que eu posso entregar de uma maneira melhor com o passar dos dias. Mas se der muitos resultados e muitas coisas, assim, muitos insights, muitas percepções, por favor, me contem, porque aí eu vou estar vendo que aquilo que eu tô semeando tá dando os frutos, as plantinhas, as sementes, as árvores, tudo, tá? Que esse é o objetivo principal, tá bom? Que chegue de mim até vocês. Mas depois desse tempo, né, desse projeto, eu quero que vocês
façam o seu próprio. Aí vocês não necessariamente precisa fazer com a exposição que eu tô fazendo, né? Mas criem seus próprios projetos e da maneira como vocês acharem, sabe, importante e necessário para vocês continuarem e continuarem e continuarem transbordando, tá bom? Para mais e mais e mais pessoas. Vamos fazer disso um movimento, para que mais e mais pessoas possam passar por essa experiência. E enfim, mais tarde vão ter mais novidades, mas que eu vou falar com o passar do tempo. Já tá dando 1 hora de live, então já está no meu momento de despedida aqui. Mais do que isso não é necessário agora, nesse momento. Eu agradeço de coração, tá? Todas vocês aqui que estão se conectando comigo, tô lendo o que vocês estão escrevendo, tô mandando aqui amor pra vocês. Obrigada mesmo. Pra quem também vier mais tarde, né? Não conseguiu acompanhar online, mas que quer participar depois, sinta também o meu amor e minha gratidão daqui. E para quem quiser compartilhar depois, eu vou colocar também essa live que tá no Instagram, eu vou colocar no YouTube. Aí depois eu vou deixar um story com o link do YouTube. E se vocês quiserem compartilhar, compartilhem a live pelo YouTube, porque daí vai ficar mais fácil para as pessoas poderem ver. No YouTube também você pode colocar na velocidade vezes 1,5, vezes 2, porque eu sei que tem gente que gosta de ouvir assim, eu sou uma delas. Daí fica mais fácil, né? E daí pode chegar mais pessoas também. E é isso, gente. Obrigada, tá? Obrigada por tudo. Gratidão, gratidão, gratidão. Estejam preparados e preparadas para o projeto Sonhe. Vocês já gravaram a cabeça? Sintonizando orientações necessárias que harmonizam com a essência. Vamos todas e todos transbordar a essência que está dentro de cada um de nós. Beijo grande e gratidão.